Seja bem-vindo a todos os nossos irmãos que estão nos vendo através do Facebook. Seja muito bem-vindo aqui. Compartilhe essa mensagem. Tenha plena certeza que a palavra de hoje é de falar com muitas pessoas. E quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas serão abençoadas. E o nosso coração se alegra muito com tudo isso. Amém? Meus irmãos, pega as vossas Bíblias nesse instante. Peço desculpa que vocês vão ter que se levantar novamente. Se levante novamente. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, do verso de número 1 ao verso de número 13. Amém? Irmão Silas, vê se o canal aí do PC está desligado, que está chiando um pouco. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, do verso de número 1 ao verso de número 13, ok? Eu vou ler, a igreja preste atenção. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Verso 13: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, nesta manhã irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que nesse instante a sua palavra seja ministrada não da maneira que eu bem quero, mas da maneira que tu queres, Senhor. Pela persuasão humana nada pode acontecer, mas se for pela ação do seu Santo Espírito, algo maravilhoso vai acontecer aqui nesse dia. Senhor amado, então que essa palavra possa entrar no mais profundo na alma de cada um que está aqui, meu Pai amado, daqueles que estão, meu Pai, nos vendo nas suas casas e aqueles que nos verão através das gravações. Pai, fale conosco nessa manhã, é que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar, amém? Glória a Deus. Algum obreiro pode trazer água para mim? Amém? O tema da mensagem dessa manhã é: se Deus é amor, por que somos provados por Ele? Você pode perguntar para o seu irmão, fazer essa pergunta? Se Deus é amor, por que somos provados por Ele? Quem de nós, em algum dia da nossa existência, do caminhar na fé, a gente não fez essa pergunta para nós mesmos e para Deus? Em meio àquela tribulação, em meio àquela confusão, em meio a um tornado de problemas, nós nos pegamos: Senhor, se tu me ama, por que eu estou passando por isso? Eu recordo um dia, numa situação muito difícil, situação financeira difícil. Eu e a Lilian, a gente estava com o Luquinhas ainda de colo e não tinha naquele dia dinheiro para comprar o que tinha que comprar, e aluguel atrasado, aquela situação. Eu lembro de ter pego
o Luquinhas no colo e olhado para o céu. E falo: Senhor, se tu me ama, por que a gente está passando por isso? Se tu me tem por filho e eu tenho andado no seu caminho, eu tenho caminhado como tu bem queres, eu tenho dedicado a minha vida ao Evangelho, por que passar por isso? Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Amém? Então aqui está uma passagem bíblica conhecida da maioria de nós. A pergunta que fica na nossa mente é: por que Jesus foi tentado, provado? Por que o próprio Santo Espírito que levou Jesus ao deserto? E é uma sequência, né? Jesus é batizado e logo em seguida é levado pelo Santo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que interessante, Deus não tenta ninguém, porque Deus não foge ao seu caráter. O tentador é Satanás, é o diabo. Mas fato é que Jesus, ele vai ao deserto, e diz a palavra que ele jejua durante 40 dias e 40 noites, e no final ele teve fome. Isso quer dizer que ele não teve sede, ele deve ter bebido água, mas fato é que mesmo bebendo água 40 dias é algo sobrenatural, mas o Senhor, ele precisou desse tempo para enfrentar o diabo, e o diabo foi prová-lo, foi tentá-lo, e teve esse embate. Agora preste atenção no que eu vou falar. Se Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, foi provado, foi tentado, quem dera nós. Às vezes nós não queremos fazer apologia ao diabo, nós não queremos exaltar o diabo, não é a nossa função. A nossa função é anunciar Jesus Cristo, porque é uma briga desigual em falar Jesus e o diabo. Às vezes eu vejo pessoas falando de Jesus e o diabo, parece que Jesus e o diabo está num ringue do UFC, onde um deles pode ganhar. Filhos, Jesus, ele é o rei do universo. O diabo não passa de uma criatura de Deus que caiu. Agora nós não podemos menosprezar as astutas ciladas do diabo. Veja bem, ele teve a audácia de pegar Jesus, colocar no pináculo do templo: se prostrados me adorares, lhe darei, porque foi dado a mim. A quantas pessoas, a quantos homens e mulheres nesse planeta Terra, que Satanás tem feito a mesma coisa, e eles têm se dobrado diante do inimigo. O mundo, o conceito de mundo enche os nossos olhos, a riqueza enche os nossos olhos. Será que é errado ser rico? Não. Será que é errado ter posse? Não. Agora, nem todos os meios são lícitos para chegarmos até lá. Se não for com a bênção de Deus, com a autorização de Deus, eu não quero. Mas tem pessoas que fazem de todos os meios para conseguir os seus objetivos, para ser famosos no mundo. E eu aprendo que no mundo nós não podemos ser, e nem precisamos ser famosos, nós temos que ser importantes para Deus. E fato é que muitos têm se dobrado, infelizmente, a isso. Muitos líderes evangélicos, infelizmente, quando sente o poder e conforme ele verifica que pode ganhar muito dinheiro e ter um padrão de vida altíssimo, ele começa a pregar aquilo que não é evangelho. Qual que é a regra de fé minha e sua? Qual que é a régua que vai medir se eu e você estamos no caminho correto? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então eu não posso usar muitas vezes um argumento que eu acho que é certo para conduzir pessoas ao caminho que eu acho correto, para angariar fundos e dinheiro para isso. Muitos têm se dobrado perante Satanás. Muitos têm se dobrado. Mas hoje eu quero falar sobre nós sermos provados.
Pastor, eu perdi o emprego. O que será isso? Pode ser muitas coisas. Às vezes você foi acometido pela crise que está no Brasil. Não tem nada de espiritual. Na firma onde o meu sogro trabalha, ele trabalha vendendo boletins para licitações para as prefeituras em todo o Brasil. Sempre foi uma empresa muito estável. Do ano passado para cá eles estão praticamente falidos. Por quê? Porque as prefeituras no Brasil estão quebradas. E automaticamente prejudicou todos aqueles que são fornecedores das prefeituras e dos governos também municipais. A crise pegou. Ah, foi o diabo? Não, foi a crise. Foi o diabo dos políticos que fizeram o que fizeram. Ah, pastor, o diabo está furioso com a minha vida, que eu tive um princípio de entupimento da veia do coração, quase aconteceu um ataque cardíaco. É o diabo? Não, é as picanhas a vida inteira que você comeu, é a vida desregrada, né? É os refrigerantes. Eu descobri que aquele suquinho lá que você gosta tanto, ele tem quase metade de açúcar, e açúcar é um problemão. Muito sal em abundância é um problemão para a saúde. Então não é o diabo, é a minha, a tua vida, que por um momento ou por muitos momentos da nossa vida a gente acabou não fazendo aquilo que era correto. Então há um porquê em cima de algumas provações que nós passamos, que os culpados somos nós mesmos. É a situação do Brasil. Se nós estamos num país onde está em guerra, vai ter escassez de tudo quanto é coisa. Então não é uma provação de todos. Mas hoje eu quero falar sobre uma aprovação de Deus sobre as nossas vidas. É aquele período de vida, aqueles períodos da nossa vida que a gente sabe que está sendo provado por Deus. É aquele período que a gente fala: Senhor, mas eu estou bem no Senhor. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou indo aos cultos. Eu já entreguei minha vida para Ti. Está tudo bem. Mas por que nada dá certo? Por que nada dá certo? Tudo que eu vou fazer dá errado. Eu vou sair de casa e já briguei com a esposa. Vou pegar o carro, o pneu está furado. Vou trocar. Quando eu chego no serviço, meu patrão, chegou atrasado, meu patrão fala que não precisa estar lá, porque chegou atrasado para voltar para casa. Tudo se torna uma situação complicada. E se Tu és um Deus de amor, por que eu estou passando por isso? Eu descubro, meus irmãos, que a palavra para tentação, na palavra, ele tem um nome grego chamado peiroso ou peiramos, que quer dizer, que significa teste ou ser testado. Então nós podemos falar assim: o Senhor, Ele não nos prova, o Senhor, Ele nos testa. Nós somos testados por Deus. Agora a pergunta: então por que o Senhor quer nos testar? Pergunta ao seu irmão: por que o Senhor quer nos testar? Se Ele é Deus de amor, resolve o nosso problema. Faz-nos andar por pastagens verdejantes. Não nos deixa passar pelo espinheiro, nem pelo vale da sombra da morte. Vamos lá? Primeiro, Deus nos prova, ou melhor, nos testa, porque o nosso Deus é um Pai de amor, que nos ama. Você tem a certeza que Deus te ama? Você tem a certeza que Deus te ama? Que nós somos filhos de Deus? Eu compreendo que o nosso Deus, na educação dele para conosco, Ele é um Deus bom, não é um Deus bonzinho. Ele não é um Deus que tudo que nós pedimos a Ele, Ele nos dá, porque é Ele que nos conhece. É um Deus que muitas vezes Ele vai olhar para nós: filho, você não vai fazer isso, e eu não vou te dar isso porque você vai se dar mal.
Senhor, mas tenho orado tanto, tenho pedido tanto, é isso que eu quero, é esse emprego que eu quero, é esse homem que eu quero, é essa gatinha que eu quero. O problema de gato é gato que arranha. Então Deus não vai. E Deus fala não, eu quero. E aí é um problemão, é uma aprovação de Deus. Não é Deus falando não para você. E o não de Deus muitas vezes é incompreensível no momento. Não entendemos, porque nós somos mimados. Quando você fala não para o seu filho, ele gosta. É um problemão quando você fala não para o seu filho. Não, Luquinhas, não, Isaac, não, Ana Clara, não. Então eu aprendo, meus irmãos, que Deus nos prova primeiro para nos educar, para nós compreendermos que nem tudo é do nosso jeito, é do jeito dele para conosco. Na educação é necessário a gente provar aquilo que é difícil na vida. O Luquinhas, ele é o lixeiro de casa. Quando era apartamento, o espaço era menor, então todo dia ele ia lá no banheiro tal, e pegava o lixinho, e todo dia eu tinha que chamar a atenção dele. Nós fomos para uma casa que é bem maior, é um sobrado, né? Um sobrado, tem a garagem, e tem lixo para tudo quanto é lado. E ele chegou outro dia para mim: pai, é o seguinte, fazer um trato, eu lavo a louça e troco pelo lixo. Aí eu falei para ele: Lucas, não, você vai continuar no lixo, para você aprender que na vida nem sempre nós fazemos aquilo que nós queremos fazer. Então tem que aprender. Será que Deus não faz isso conosco também? Às vezes permite a gente fazer aquilo que a gente não quer para a gente aprender. Certamente. Segundo, para moldar o nosso caráter de filho, preparando para um ministério que Ele tem para nós. Eu sou exemplo clássico de que Deus testa aqueles que Ele tem como filhos e aqueles que tem como filhos para trabalhar na seara dele. Eu sempre, desde pequeno, nasci em berço evangélico. Eu fui o burrinho lá na encenação do Natal, né? Era o burrinho. Com 14 anos de idade eu me afastei dos caminhos do Senhor, e com 18 eu voltei crente dos caminhos do Senhor. E desde que eu voltei para os caminhos do Senhor, eu sempre me emocionei demais nos cultos. Eu sempre soube que Deus tinha algo na minha vida. Conheci a Lilian, nos casamos, e logo em seguida fui levantado como diácono, presbítero e depois ao pastorado. E parece que nesse período do presbitério para o pastorado, minha vida virou de ponta cabeça. Foi anos de testes, não foi 1, 2 anos não, foram alguns anos de teste, de algumas situações que eu vejo, e a Lili, hoje nós nos falamos, a gente dá risada, mas dá risada, depois que passou é fácil. É como amar o próximo, né? Amar alguém que está distante, lá na África do Sul, é uma beleza. Agora amar o próximo quando está do ladinho é mais difícil. O problema quando enfrentamos lá atrás, a gente dá risada, mas no dia que passamos é o problema sério. Passar por uma situação aonde você está num lar com a sua esposa, com seu filho pequeno, com luz cortada, com o oficial de justiça batendo na porta falando que você tem que sair dali uma semana, não é tão bom. Você tendo que pedir para muitas pessoas lhe ajudar e receber uma porta fechada. Então houve situações na minha vida que eu falei: Senhor, e agora? Como vai ser? Não tem nem mais ministério para congregar. O bispo me abandonou. Estamos sozinhos, Lília. Eu e você e o Luquinhas.
Quando a situação melhorou um pouquinho, nós ganhamos um carro chamado Chimbica, uma variante 80. Marcelo, era um carro ungido, que era óleo para tudo quanto é lado. Bendita a hora que eu falei para o nosso amigo, ele falou assim: Pastor André, tudo bem, está bem. Então veio uma missionária aqui e falou que eu tenho que dar um presente para o senhor. O senhor quer um dinheiro ou um carro? Bendita a hora que eu falei, o carro. Porque, irmão Rai, eu todo animado fui até a funilaria para buscar o carro. Quando eu cheguei, eu falei: Li, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que realmente é um carro, e a notícia ruim que é uma variante. Ela: o quê? Quem que é esse? Uma variante 80. Bruninho, eu saí, abasteci os 10 reais que eu tinha e parei na rua de baixo. E sem dinheiro para ligar para a Lília, liguei a cobrar, porque ela trabalhava em casa nessa época e tinha o telefone da empresa. Falei: Lili, pelo amor de Deus, procura alguém, porque eu parei. Parei. E há situações com essa Chimbica que são hilárias hoje. A Lili sempre gostou de ir no shopping. Não tinha nada, ia lá para passear. Agora ir no shopping, irmão Rogério, de Chimbica não é tão legal. E quando a Chimbica não abaixa o vidro? Que tem que abrir a porta para pegar. Teve uma vez que quebrou o vidro traseiro da Chimbica. A Lili falou que nós deveríamos pegar na casa da minha mãe um armário que a gente tinha para levar para a casa onde nós morávamos. Tínhamos dinheiro para pagar a carreira? Claro que não. Vai aonde? Na Chimbica. E aí meu primo Jones vai e amarra aquele armário. E como não dava para fechar a tampa de trás da variante, então o irmão Rogério sabe disso, amarra, né, com uma corda assim para ficar meio suspenso para prender. Estamos eu e a Lili indo embora. Daqui a pouco eu passo uma lombada e de uma forma sobrenatural fecha a tampa. Falei: olha que beleza. Quando eu olho no retrovisor, meu irmão, estava um vidro despedaçado. Eu falei: Jesus. E aí, você tinha dinheiro para colocar o vidro traseiro? Não, nem eu. E ficamos andando com a Chimbica agora, sem os vidros poder baixar, porque não tinha maçaneta, e sem o vidro traseiro também. E por aqueles dias, a irmã da Lília falou assim: eu quero ir no McDonald's. E eu pago. Falei: maravilha, Lília, faz tanto tempo que a gente não vai no McDonald's. Só que a gente não tinha avisado ela que a Chimbica estava sem vidro traseiro. E ela toda fresca, né? Entra na Chimbica toda desconfiada. No primeiro farol, um ônibus, e em cima com aquela luz nas costas dela. Começou a gritar. E quando a Chimbica acontecia de soltar o cabo do acelerador, e o Danilo andou de Chimbica, irmão. Glória a Deus. Prova, irmão. Prova. Estou te falando, prova. Deus prova. Deus prova. E algumas vezes a Chimbica, ela esquentava tanto que se ela morresse, ela não pegava de novo. Tinha que esperar esfriar. Quantas vezes eu e o Danilo ficamos conversando até altas horas, até esfriar a Chimbica. Deus prova. Deus prova. Aí hoje, quando uma pessoa vem falar de crise financeira para mim, eu sei o que é crise financeira. Quando ela vem falar que ela tem uma Chimbica, eu sei o que é. Um outro episódio só da Chimbica. Fazia muito tempo que eu não... Veja bem, se não tinha dinheiro para pôr gasolina, quem dera ela mandar lavar. Aí vai eu passar no posto de gasolina. Olha que tremendo, né? Hoje eu moro do lado desse posto de gasolina, que não tem mais posto de gasolina.
E foi engraçado que eu parei com a Chimbica e se você abastecesse tantos litros, você recebia uma ducha grátis. Pensei comigo, bom, faz bem uns 6 meses que a Chimbica não vê água, a não ser da chuva. Receber uma ducha grátis não tem nada, nenhum problema. Aí vai eu passar lá na máquina, né, que fica girando. Aí tô lá, falei, que maravilha, chegar em casa. E aquele calor, né? E aí começou a passar aquela espuma, assim, do lado direito. Quando começou a passar a espuma na Chimbica do lado direito, começou a espuma cair um pouco dentro do carro. E barulheira, eu falei, meu, não vai dar certo isso daí. Quando a espuma chegou do meu lado, já me molhou um pouco. Eu falei, na hora que vinha a ducha de água, e eu não conseguia abrir a Chimbica porque estava apertado, eu comecei a falar assim, não. Irmão, eu tomei um banho. Eu fiquei ensopado. Eu cheguei em casa e falei, o que aconteceu? Choveu. Deus prova. Deus prova. Graças a Deus hoje a gente tem condição de ter mais de um carro. Mas eu estava fazendo tudo certo, meu irmão. Tudo certo. Crente, em santidade, pregando o Evangelho, sendo fiel em tudo e passando por tudo. Sabe por quê? Quando tu tem um ministério no reino de Deus, Deus vai te provar para você se aprovar. Não tem como falar de situações que você não passou, não tem como orientar pessoas sendo que você não passou por aquilo. Amém? Terceiro, para testar a nossa fidelidade para com Ele. Tem uma historinha que é carnaval, tá a igreja cheia e na rua tá tendo aquelas as bandas passando, né? Um bloco de carnaval e assim por diante. E tem um bloco lá dos demônios, todo mundo vestido de capeta. E um tá bem louco assim, vestido de capeta, entra na igreja. E tá o pessoal na hora da oração, quando abre os olhos assim, todo mundo sai correndo. Só fica uma senhorinha lá na frente. Até o pastor correu. Aí o demônio bêbado senta do lado. Quando a senhorinha abre o olho, quem que é? O capiroto do lado. Seu diabo! Ó, seu diabo, é o seguinte, eu vim aqui na igreja, não tenho nada contra o senhor não, viu? Falam mal do senhor aí, mas ó, eu mesmo não tenho nada contra ti. Tá tudo certo, pode ficar aí à vontade. Deus nos prova muitas vezes para saber se nós somos fiéis a Ele, se há fidelidade. Hoje em dia largamos Deus por causa de tudo, por causa de nada. Deixamos de caminhar com Deus pelo fato de Deus não, porventura, não deu aquilo que nós pedimos a Ele no tempo que a gente achávamos correto. Largamos Deus porque agora a nossa vida está estável financeiramente, a gente tem uma chácara para ir todo final de semana, então para que ir congregar? A situação está difícil, então é melhor eu cuidar dos meus, para que ir perder meu tempo em ajudar as outras pessoas? E aí Deus nos prova para saber o quanto nós amamos a Ele. Mas pastor, Deus é onisciente, é onipotente? Claro, Ele sabe, mas Ele nos prova sim, para provar essa fidelidade para com Ele. Será que nós somos fiéis a Ele? Será que nós podemos falar como o profeta Abacuque falou, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os gados morram,
ainda assim louvarei, exaltarei ao Deus da minha salvação. Será que em meio em crises nós vamos abandonar a nossa fé? Será que em momentos de dificuldades nós vamos deixar Jesus de lado? Deus não tem prazer com homens e mulheres que o abandonem por causa de qualquer coisa, por causa de nada. Ainda que a tragédia nos assole, Deus ainda está conosco nessa situação. Deus está conosco para provar nossa fidelidade. Quarto, Deus nos prova para nos tornarmos solidários e menos egoístas. O jogador Romário, que hoje é deputado, ele tem uma filha que tem síndrome de Down. E mediante ser acometido, a sua filha ser acometida por essa doença, ele se compadeceu tanto que ele tem hoje uma ONG, aonde ajuda centenas ou milhares até de crianças que têm síndrome de Down. Por quê? Na provação de ter um filho nessa situação, ele se compadeceu dos outros. Às vezes Deus permite essa tragédia para a gente se solidarizar com os outros. Não é incomum a gente ver uma pessoa que perde seu filho prematuro fazer algo para ajudar aquelas pessoas que perderam também seus filhos de uma forma prematura. Deus, ele tem os seus meios e as suas formas de provar também nas tragédias, para trazer daquilo bênção. Aí você pode me perguntar, mas pastor, como eu venço as provações, os testes de Deus e quanto tempo dura? É ou não é assim? Senhor, tudo bem, ser provado, testado pelo Senhor, está certo, mas quanto tempo? Tem o pastor Alcova a resposta de quanto tempo? Não, porque Deus não nos trata na coletividade, Deus nos trata na individualidade. É por isso que eu e você, cada um de nós temos aqui o sinal, né? A digital. Cada um tem uma digital diferente. São mais de 6 bilhões de seres humanos na Terra, cada um tem um digital. Pode ser gêmeos idênticos. As digitais são diferentes, porque Deus trata com cada um de uma forma diferente. Posso falar, olha, minha aprovação durou 3, 4 anos. A do irmão foi 1 mês, foi 5 anos, não sei. Mas Deus nos dá algumas dicas em relação a isso. Primeiro, como Jesus enfrentou o diabo? Com a palavra. O debate foi na palavra, porque Jesus conhecia a palavra, sendo ele mesmo a própria palavra. Como vencemos os momentos difíceis? Conhecendo a palavra. Aí tem pessoas que lê romance de 500 páginas e não lê um versículo por dia. Fica o dia inteiro no Facebook curtindo, compartilhando, mas não tem coragem de abrir a palavra para ler uma passagem bíblica. Estuda de tudo menos a palavra de Deus. Filhos, nós temos aqui na igreja a escola bíblica dominical, e vem 1/10 da igreja. Por que você não se importa tanto em conhecer mais a palavra de Deus? Por que você acha que você já sabe demais? Sempre aprendemos mais. Temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que ler a palavra de Deus. Temos que fazer cursos básico em teologia, médio em teologia, bacharel em teologia, e vamos estudando. Ah, pastor, mas me falaram uma época da minha vida que estudar não é muito bom. Não é bom não. Vai fazer uma cirurgia com um cirurgião que nunca estudou como fazer uma cirurgia de coração. Você vai? Vai? Hein, Dodô? Tem assim, ó, um crente cheio de Espírito Santo, pulando, ungido, que nunca estudou medicina.
E tem um doutor lá que meio ateu, mas ele estudou, sabe tudo. Com quem você quer ser operado? Eu não quero ser por irmão cheio de pena, eu quero que ele fique orando do lado lá, fique intercedendo na hora. Agora veja bem, nós temos a palavra que o Senhor nos deixou. Se eu, como pastor e condutor de ovelhas, não tiver o apreço por ler e estudar a palavra, e aí? Deus revela, é aqui, abre assim, Deus manda falar hoje. Eu acho preguiça isso. Essa é a palavra. O Espírito Santo fala que nos trará a memória. Como você pode trazer a memória daquilo que você não conhece? O que o Espírito Santo, como Jesus fez, trouxe a memória do nosso Pai, para debater com Satanás, conhecer a palavra. Para não ser conduzido por ventos de doutrina, eu tenho que conhecer a palavra. Para vencer as provações, eu tenho que conhecer a palavra. Para vencer os testes, as provações, eu tenho que orar. Mateus, capítulo de número 26, verso de número 38 e 39. Eu estou terminando. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficar aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, no momento da sua missão aqui na terra mais difícil, no dia que antecedia a sua crucificação, ele estava orando. Orar está sendo provado, ore, busque a face de Deus. Sabe outra coisa que você deve fazer no dia da provação? Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximar daquele dia, congregar. É no dia que nós estamos sendo mais provados que nós precisamos congregar. O que é congregar? Se juntar. A igreja tem que se unir. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja, se unir. A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Essa comunhão nossa, ele tem um poder sobrenatural no mundo espiritual. Essa comunhão entre nós, mas é difícil, ninguém falou que é fácil. Mas essa comunhão entre nós, se congregar, meus irmãos, tem um poder sobrenatural e tem aquele fator amizade, né? Quantas vezes, por alguma situação, eu estou triste, abatido, provado, e eu venho na casa do Pai, converso com o irmão e sou aliviado. É ou não é? Agora tem muitos, quando é provado, some, desaparece, muda de celular, muda de casa, ninguém encontra mais, sumiu. E acha que no refúgio da sua casa, do seu quarto, vai encontrar a vitória. Não, congregar, aparecer. A palavra fala para nós contarmos aos santos, ao seu irmão que está do lado, aquele mais chegado, aquele que é mais próximo de você, as suas dificuldades. É terapia, meu irmão. Congregar é terapia, estar junto é terapia. Não podemos abandonar isso. Não podemos deixar de vir cultuar por qualquer motivo. Na primeiro obstáculo a gente deixa de congregar. Amém? Se coloca em pé nesse instante. Meus irmãos, na caminhada da fé, ela é repleta de provações. No mundo tereis aflição. Essa história que vem para Cristo, que sua vida está totalmente resolvida materialmente, você vai ser rico, é mentira.
É o diabo que prometeu isso, não foi Deus. Foi o diabo? Se prostrado me adorares, te darei tudo. Na caminhada com Cristo é luta, são provações. Há períodos de extremas bonanças, sim. Há períodos de tudo vai muito bem, e há momentos de tudo vai muito mal. É aprender com as provações, é ser esperto com Deus. Se o Senhor está me provando para eu aprender algo, que aprenda. Não é? O Senhor está te provando para lhe ensinar a perdoar. Tem um monte de gente que faz desaforo para você ficar bravo, né? Do nada, você fica bravo ou brava, e aí você não aprende. Deus novamente coloca você na prova. Então aprenda com Deus, aprenda. Olha, aprenda com Deus. Enxergue, opa, Deus está me ensinando algo com isso daí. Deus está me ensinando algo com isso, Senhor, eu aprendi. E mude a atitude. Foi aquilo que a gente falou na virada do ano. Quer um ano diferente? Mude você. Se mude. Eu quero lhe falar que ainda que a provação leve ao pior dela, que pode ser a morte, para nós estamos resolvidos, nós e a morte. Porque em Cristo nós passamos da morte para a vida. Ainda que morramos, meus irmãos, nós somos eternos perante Deus. Tem um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, né? Quem puder ver alguns vídeos dele, é excelente. Ele é professor da PUC. Hoje estava vendo um vídeo dele, e aí ele foi dar uma palestra lá para umas enfermeiras do Hospital das Clínicas. E aí uma pergunta veio a ele falando assim: Cortella, o que querem que fale de você no dia do seu velório? Olha, forte, né? Aí diz que ele rodou, falou dos filósofos, Aristóteles, Platão, e falou um monte de coisa para dar uma palavra, né? Uma resposta digna, bonita. Ele falou assim: eu vou pegar essa mulher. Ele fez a mesma pergunta para a enfermeira: e aí? O que você quer que fale para você no dia do seu velório? Eu quero que olhe assim e fale: olha, eu acho que ela está mexendo. As pessoas têm medo da morte. Mas eu e você, que tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, nem a morte pode nos segurar. Por maior difícil que seja a provação, o máximo que pode acontecer é Deus tirar a nossa vida. E aí nós somos promovidos para a glória. Amém? Entendeu por que Deus é um Deus de amor e ainda nos prova? Porque Ele nos ama. Feche seus olhos. Eterno Deus, amado Pai, temos alguns irmãos nos vendo também, aquele que nos verão e ouvir essa mensagem, está falando: Senhor, eu não aceitei a Ti como Salvador da minha vida ainda. Pode ser que todas essas provações sejam Deus permitindo para você ter um encontro com Ele. Deus permitindo tudo convergir assim de sofrimento para você falar: tá bom, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Se porventura nós tenhamos algum irmão aqui na igreja que quer aceitar a Cristo como Salvador, ou algum irmão que está aí do outro lado que quer aceitar a Cristo como Salvador, tome atitude hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Se porventura nós tenhamos algum irmão que está sendo provado e por essa provação saiu dos caminhos, Senhor, por essas provações abandonou a fé, pecou, errou e não quer saber, fala: se o Senhor não falar comigo hoje eu abandono. E hoje você quer voltar para os caminhos, Senhor. Eu quero orar pela tua vida também. Se porventura nós tenhamos algum irmão aqui na igreja, dentro disso que eu falei, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se tenhamos algum irmão aí do outro lado que está nessa situação, quero orar por você. E olha assim comigo: meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Eterno Deus, eu me comprometo a voltar para os teus caminhos.
Senhor Jesus, me restaura, me renova. Eterno Deus, amado Pai, eis aqui os teus filhos, eu não sei aonde, mas se reconciliando contigo, Pai, entregando a vida ao Senhor, passando por cima das provações, meu Pai querido, para ficar firme contigo. Dê força àqueles que estão se reconciliando com o Senhor. Dê força, meu Pai, naqueles irmãos, meu Pai, que estão passando por um momento de dificuldade, mesmo seguindo ao Senhor. Tu és o Deus, meu Pai querido, que abrevia o sofrimento do justo. Então nos mostre, meu Pai amado, aonde nós precisamos melhorar. Nos mostre aonde nós precisamos, meu Pai querido, renunciar. Nos mostre aonde nós estamos errando, Senhor. Que em meio a essas provações, meu Pai, nós aprendamos e confiemos no Senhor, que Tu és um Deus de amor, um Deus todo-poderoso. É que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus.